Oi, gente! Finalmente eu vim aqui falar sobre o meu intercâmbio, tirar as dúvidas que acredito que a grande maioria tem quanto à minha chegada aqui e sobre todo o processo, desde o curso até o embarque. Ok, eu coloquei algumas vezes algumas caixinhas no story do Instagram, pedindo para vocês me mandarem algumas perguntas. Umas eu já respondi pelos stories e pelo direct também. E outras eu achei conveniente trazer para cá, porque aí já abrange o público bem maior e já tira a dúvida de que possivelmente venha me perguntar depois. Então, de começo, meu nome é Laís, eu sou de Pernambuco, Brasil, e agora eu estou fazendo intercâmbio pelo governo do estado de Pernambuco, aqui nos Estados Unidos. Vou passar 5 meses e algumas semanas aqui em Henderson, no estado de Nevada. E vamos lá. E já falando sobre isso, se você é de Pernambuco, tá no primeiro ano do ensino médio e tem esse desejo de aprender um novo idioma, seja Jordan Puffy, oh, que lindo! Seja inglês, alemão ou espanhol, e você tem essa vontade de aprender e possivelmente fazer esse intercâmbio, você pode se inscrever. Eu não tenho jeito pra isso, nossa, ok. Eu tô com medo de cair aqui na piscina. Novamente, ok. Você pode se inscrever, mas esse programa só tem no estado de Pernambuco e da Paraíba. Acredito que seja o Giramundo, mas como eu não conheço bem, não vou falar sobre ele. Você precisa estar no primeiro ano do ensino médio para poder fazer a inscrição. Se você estiver no segundo ou no terceiro, não vai conseguir. Sinto muito. Mas é isso. Então aí, se eu fizer a minha inscrição, significa que eu passei para o intercâmbio ou para o curso? Não. Tem alguns pré-requisitos, como a nota. A nota em 3 disciplinas: português, matemática e inglês. Independente se você vai fazer para espanhol ou para alemão, precisa ter uma boa média nessas 3 disciplinas. Laís, qual é a média? 7. A média é 7, mas eu aconselho tirar 8, 9, é sempre bom. Na primeira e na segunda unidade. Ok? Deixa eu ver mais pra trás. Acho que fica melhor. Não sei. Ok. Ok. Fiz minha inscrição. Como eu vou saber que eu passei pro curso dos idiomas? Vai sair uma lista no site. Papi! Vai sair uma lista no site com os nomes e com a escola que você escolheu para fazer o polo. Tem alguns casos, como a minha escola, na época que eu fiz, não tinha o polo do PGM, então eu precisei fazer em outra escola. Por não ter o curso, não significava que eu não poderia fazer o curso. Por não ter o curso na minha escola. Então eu procurei uma outra instituição, fiz a minha inscrição pela outra escola. Mas... Não. Durante o curso tem algumas avaliações, algumas provas, que é para o conhecimento que você está adquirindo. Afinal de cada módulo, afinal de cada módulo tem uma prova, tanto escrita como oral. Então, você faz a parte escrita, depois faz a parte oral com o seu professor. E assim, essa prova é muito boa, porque dá pra você ver onde você tá errando, pra você poder melhorar. Então, essa era a melhor parte pra mim, quando eu fazia o curso. Se eu estiver falando muito rápido, desculpa. Ok. Na metade do curso, metade? Na metade. Como exemplo, eu comecei meu curso em outubro e eu fiz a minha prova do intercâmbio em fevereiro. Não fui na metade, mas por aí. A gente faz a prova final. Na verdade, não é a prova final, mas a prova que vai determinar se você está apto, em termos de conhecimento, com tudo aquilo que você adquiriu no decorrer do curso, a fazer o intercâmbio. Essa prova tem 60 questões. 20 de português, 20 de inglês e 20 de matemática. Eu estou usando inglês como exemplo porque foi o idioma que eu fiz. Mas se você escolher para alemão, vai ser 20 de alemão. De espanhol, 20 de espanhol. E assim vai. Então, uma das dúvidas que eu estou recebendo bastante é em relação à nota. Laís, quanto eu preciso tirar na prova final? Então, o meu professor
do PGM, ele me ensinou que se uma prova vale 10 pontos, eu preciso tirar 11. Então eu não vou chegar aqui pra vocês e falar... Ok. Então eu não vou chegar aqui pra vocês e falar, se você tirar 11 de 20 ou se você tirar 15 de 20 você passa. É uma boa média? É. Mas você tem que lembrar que é uma prova a nível estadual. Então, quanto maior sua nota, mais a probabilidade de você conseguir fazer um intercâmbio. Então é isso, se a prova vale 10, tire 11. Agora eu vou para as perguntas. Ainda sobre referente à prova. Quanto tirei? Ok, vamos lá. Já falei sobre. Quantas horas você passa na escola? Voltando para o meu intercâmbio. Aqui eu estou estudando em uma escola, em uma high school, escola de ensino médio aqui nos Estados Unidos. Como nos filmes, gente, é tudo como nos filmes. As líderes de torcida namorando com o jogador, os nerds que ficam na frente de óculos, os laboratórios, a parte de computador, o auditório, tudo é como nos filmes. Então, pra mim, essa é a parte mais encantadora, porque eu tô vivendo como nos filmes, sabe? Aquilo que eu sempre sonhei antes de vir pra cá. Tudo, as ruas, o frio. Acho que no final desse vídeo eu vou mostrar pra vocês como tá a piscina, ela tá congelando. Tá literalmente gelo aqui dentro, eu tô com muito medo de cair. Mas é isso. Então, realmente é como nos filmes. E eu tô gostando bastante. Eu tenho aqui 8 disciplinas da mente. Tá certo, vamos lá. Vou falar mais sério agora. Conta como foi a prova do PGM pro intercâmbio. A prova foi muito boa mesmo. Mas por ela ter sido muito boa, não significa que se eu não tivesse estudado eu teria passado. Não, muito pelo contrário. Por ela ter sido boa, significa que eu estudei. Então, para que você que for fazer essa prova, ou qualquer outra pessoa, eu aconselho a estudar. Porque é uma certeza, assim, estudou, passou, sabe? E mesmo que não passe, lembra que uma prova não define você. Mas ainda assim, se é o que tu quer, corre atrás. Mas a prova, pra mim, matemática. Muitas coisas que caíram na prova de matemática eu já tinha visto na escola. Mas por ser em escola, não é aquilo de eu estudei, eu sabia e estava fazendo, não. Mas muita coisa de todas as 3 provas eu estudei bem antes em casa, por várias horas. Então, em inglês, teve algumas questões de assuntos que a gente viu no curso, mas não foi aquilo de ver realmente, só passar por cima, sabe? Então, é importante, é fundamental, você que quer fazer intercâmbio, estudar em casa, sabe? Por ser algo que, além de te preparar para o intercâmbio, se você conseguir, vai te preparar para a vida. Então, conhecimento no teu idioma, que é português, é fundamental. Conhecimento em matemática, dependendo da tua profissão. E até na faculdade que tu for fazer, é fundamental. E principalmente inglês, que é um idioma, assim, a nível mundial, né? Onde tu chegar no mundo, sabe, não falar inglês, tu vai conseguir se comunicar. Vai ter alguém que vai saber falar também. Lembrando que se for espanhol ou alemão, a mesma coisa. Te trataram bem lá? Não deixou específico se foi aqui, ou se foi na escola, ou se foi no aeroporto, enfim. Sim, me trataram muito bem. E aí não me trata, principalmente quando sabem que eu sou intercambista e que eu sou do Brasil. É uma novidade pra eles. E uma pergunta que eu recebo bastante aqui é se eu falo espanhol. Ou então quando eu falo que eu sou brasileira, já chega alguém falando espanhol comigo e eu fico, é português, é português. Isso é muito engraçado, mas sim, me trataram muito bem. Como foi a prova do PGM? A prova foi fácil? Vocês me perguntam muito sobre isso. Ok. Realmente é como nos filmes que vemos? Tudo é como nos filmes. Tudo, desde a escola, desde o aeroporto, desde o lugar, o país, tudo. Tá gostando daí? No início você ficou com vergonha pra falar inglês? Sim. No início sempre é difícil. Não digo só em questão do idioma, mas questão da adaptação também. Eu cheguei no inverno. Eu viajei dia 8 de janeiro. Cheguei aqui dia 9 e ainda estava no inverno. Aqui em Las Vegas, ainda são Las Vegas, não é tão frio a ponto de nevar, de ficar tudo branco. Mas aqui neva, tipo, muito raro e muito pequenininho. Mas neva, mas faz muito frio. Então, pra mim, a parte mais difícil
foi a adaptação no começo. Assim que eu cheguei, minha boca ficou toda branca, querendo rachar. Minhas pernas, meus braços, meu cabelo. Foi muito engraçado. Mas agora já tá tudo tranquilo. Em relação ao meu inglês, antes do PGM eu nunca tive nenhum contato em questão de curso. Nunca fiz nenhum curso de inglês antes. Todo o inglês que eu tinha era devido às músicas que eu escutava e à escola. Então, assim, esse era meu inglês antes de vir pra cá. Então, tudo que eu aprendi foi pelo curso, foi pelo meu professor do PGM. E quando eu cheguei aqui, a surpresa, né? Então, foi difícil no começo, só o meu listening, porque foi muito estranho, sabe? Eu acostumada a ouvir os meus pais falando, meus amigos falando, meus professores falando. E quando eu cheguei aqui, aquilo em inglês. Então, foi só um impacto na hora, nos primeiros dias. Mas agora eu já fico, tipo... E é praticamente isso. Então, depois do tempo, tudo melhora. Tudo melhora. Teu sotaque é muito lindo. Ah, obrigada. Obrigada. Quero os vídeos de comprinhas. Gente, eu vou fazer, prometo. Ok, vamos lá. Como foi sua reação quando você soube que passou? Então, eu não chorei quando eu soube que eu passei na primeira prova. Não chorei quando eu vi meu nome na lista oficial. Não chorei quando eu soube que realmente passei pro intercâmbio. Eu não chorei, eu não tive nenhuma reação tipo, eu passei pro intercâmbio, não. Só realmente fiquei feliz na hora, mas não foi aquilo de, eu vou pro intercâmbio, não foi. Mas eu chorei quando eu soube que eu ia vir para os Estados Unidos. Porque quem me acompanha como Laís, como amiga, desde o começo, sabe que sempre foi um sonho pra mim vir pra cá, conhecer esse país, essa cultura, as pessoas daqui. Então, quando eu tinha essa incerteza sobre o país que eu ia, porque não é a gente que escolhe, eu esqueci de falar isso no começo, não é a gente que escolhe o país. Então eu poderia ir pra Nova Zelândia, eu poderia ir pra Austrália, poderia ir pro Canadá, poderia vir para os Estados Unidos. Então, assim, é uma certeza muito grande que quando me perguntavam por onde eu ia, eu respondia Canadá. Porque a maior quantidade de vagas ofertadas para os intercambistas pelo governo é para o Canadá. Ao menos é o que fala no edital. Então, era uma certeza muito grande que eu tinha, que eu ficava... Peraí, tá muito frio. E que eu ficava, vou pro Canadá, mas eu queria vir pra cá. Então, quando eu vi meu nome lá nos Estados Unidos, eu chorei muito, muito, muito de alegria, sabe? De felicidade mesmo. Então, eu chorei bastante. E eu chorei também quando eu soube que eu ia vir pra cá, pro estado de Nevada. E que eu ia ficar aqui em Anderson, Las Vegas. E assim, foi uma surpresa pra mim, porque o que é passado pra gente, tanto pelo professor do curso quanto pelos coordenadores, tá muito frio. Quanto pelos coordenadores, é que se a gente for pra cidade grande ou pra estado grande, como Nova York, como Los Angeles, a gente aprende todo idioma, menos inglês. Porque é muito turista, muita gente de outros lugares e tal. Então eu ficava pensando, eu vou pro interior, eu vou... Então quando eu soube que eu ia vir pra um lugar consideravelmente grande, conhecido e lindo, eu fiquei, mentira. É mentira isso. Então eu fiquei muito feliz, eu chorei bastante. Acredito que qualquer outro choraria no meu lugar, se estivesse no meu lugar. Pronto. Ok. Qual é a minha escola no Brasil? Eu moro em Jabotão dos Guararapes. Eu estudo no Zequinha Barreto, no Dom Helder. Então, assim, se conhecer, estudo lá. E eu amo minha escola. Como foi pra você fazer amigos aí? Incrível! Assim, muita gente, quando sabe que eu sou brasileira, tem duas reações. Uma, ou fica... e não fala nada, ou já chega... E aí, como é lá e tal? Então, assim, é muito legal. Mas é como nos filmes, cada um tem o seu grupinho. Então tem o grupinho de atletas, tem o grupinho de torcida, tem o grupinho dos estudiosos, dos nerds, tem o grupinho dos que dormem. Então, assim, depende do grupo que eu for, porque aqui é muito diferente. Eu tenho que explicar isso pra vocês também. No Brasil, a gente tá acostumada
acostumados a, quando tocar para outra aula, o professor ele vem para nossa sala. Mas aqui é diferente, é a gente que vai para a sala do professor. Então, em cada sala eu tenho amigos diferentes, eu tenho colegas de turma diferentes. E essa é a parte mais legal, porque a gente conhece várias pessoas e tem esse contato ainda maior com o idioma. Mas, em geral, foi muito fácil para mim fazer amigos, porque aqui eu tive o privilégio, o grande privilégio de poder ficar em uma família que fazem parte da igreja, da mesma igreja que eu faço no Brasil. Então eu tenho essa facilidade de poder ir para a igreja aqui, de poder participar de atividades com jovens aqui. Então, se você me acompanha no Instagram, sabe que minha escola é aqui, minha igreja é aqui. Então eu faço seminário de manhã, antes da escola. Então, quando acaba o seminário, eu atravesso a rua e estou na escola. Então, grande parte dos alunos da escola que eu faço, a grande maioria, é da igreja também. Então, onde eu vou, eu conheço gente. E isso é muito, muito legal. Sobre a minha escola, eu vou falar sobre ela no finalzinho, porque eu tenho muita coisa para falar também. Quais foram tuas notas na prova? Vou começar o curso mês que vem, estou muito ansiosa, minha gente. Já falei sobre isso, mas você que está começando o curso agora, o que vai começar, boa sorte. Vai ter momentos que você vai se sentir sozinho, vai se desanimar, mas saiba que, independente de tudo, você vale mais que uma prova. Então, assim, se é o que você quer, se é o que você sonha, se é o que você realmente acha, não, eu vou conseguir, é o que eu quero, então determine. Então, assim, vão ter eventos e atividades que você vai perder para poder ficar em casa estudando. Isso não é ruim, não é ruim. Lembrando que não é se privar de tudo, mas se você tiver essa opção de estudar ou de ir, sei lá, ir pra um brega final de semana, se você achar melhor pro brega, vá pro brega. Não vou falar pra você não ir, mas eu ficaria em casa estudando pra poder, enfim, né, lembrando que a nível, enfim, depois eu falo sobre isso, porque eu tô com medo de falar alguma coisa errada. Uma dica pra quem vai começar o curso do PGM agora. Tá bom, vou falar sobre isso. Ok. Quando eu fui começar a fazer o curso do PGM, eu vi muitos comentários de algumas pessoas da minha escola. Comentários como, eu vou começar a fazer, eu já tô estudando. Ou, eu estudei muito tempo pra isso e tal e tal. Então, assim, eram comentários, ainda tinham outros, mas eu prefiro não mencionar aqui. Tinham comentários que quando eu ouvia, me deixava completamente desanimada. Porque era o primeiro contato que eu tinha direto com o inglês. Então, quando eu lembrava que a prova era a nível estadual, aquilo me dava um medo, desânimo, porque eu ficava, meu pai do céu, então tem gente de escola de referência que vai fazer essa prova. Tem gente de ETE que vai fazer a mesma prova que eu, então que me garanto que eu vou passar, sabe? Então, eram dúvidas, eram questionamentos que eu tinha, que particularmente me deixavam inseguras. Então, para você que vai começar o curso do PGM agora, estude, mas estude por você. Escolha um idioma que você tenha afinidade, que você realmente queira aprender, e não um por ser mais fácil, sabe? Eu tinha mais afinidade antes do inglês com o espanhol. Eu sabia muitas músicas em espanhol e tal, mas espanhol não era o idioma que eu queria aprender, era um idioma que eu tinha mais facilidade. Então, assim, o que me dava ânimo na hora de estudar, ou quando eu ficava desanimada, era quando a minha vontade de aprender o inglês era maior. Então eu sabia que se eu passasse na prova do PGM, era a consequência do conhecimento que eu tinha adquirido. Então, o que me restava era estudar. Então não tenha medo se algum amigo ou amiga chegar pra você e falar que você não vai conseguir. Não tenha medo se algum familiar seu falar que você não vai conseguir, sabe? Acredite em você, no seu potencial. Eu tava lendo esses dias eu tô com muito frio. Uma matéria que falava que a capacidade do cérebro humano é de aprender mais de 2.000 idiomas. Então, assim, eu realmente não sei se existe mais de 2.000, 3.000, 5.000 idiomas, mas eu sei que nosso cérebro tem essa capacidade. Então, se estudos, se matérias, se textos científicos falam sobre isso, é porque a gente consegue. Só que às vezes a gente gasta essa capacidade com outras coisas, que às vezes só atrapalha a gente. Então, assim, se você vai começar esse curso agora, vá até o final, não desista. Minha turma do PGM, em outubro, começou com 38 alunos. E no final, depois da prova, acabaram com 9 na sala de aula. Então, muita gente que vai querer chegar pra você e falar que tá estudando mais que você,
vai ser gente que vai querer chegar pra você e falar que você não vai conseguir. E no final, ele não vai ter conseguido, sabe? Eu ouvi muitas coisas na minha escola, da qual eu não fazia PGM, porque eu fazia em outro polo, mas na escola que eu estudava, que eu não ia conseguir, que era coisa pra gente que tinha dinheiro, que tinha capacidade pra isso. E eu ouvi isso de próprios intercambistas, de próprios cursantes do curso. Cursante do curso, não pode ser. De próprias pessoas que estavam fazendo o curso. E no final, não sei se por descuido deles, não sei, mas eu fui a única que passei pelo PGM tradicional da minha escola. Então, hoje, quando olho pra trás, eu vi que aqueles comentários, eles não me diminuíram. Eles não mudaram quem eu era ou quem eu posso me tornar. Mas me ajudaram a ter mais ânimo naquela época para poder estudar. Então vale a pena. Não desiste, não desanime, vá até o final. E outra coisa, se na minha época de intercâmbio tivesse alguém para me orientar e para falar, isso faz desse jeito, eu não teria errado tanto. Então se você precisar de ajuda, precisar conversar, quiser tirar alguma dúvida, estiver no meio de uma crise de meu pai do céu, eu vou conseguir, não vou conseguir, pode falar comigo. Tem meu Instagram, tem meu WhatsApp, não tem problema, não tenho frescura com nada. Podem conversar comigo, porque eu sei que se eu tivesse alguém para me orientar, eu não teria feito tanta coisa errada. Então, intercambista apoia intercambista, pessoas apoiam pessoas e eu tô aqui para apoiar vocês. Esse vídeo tá muito longo, tem 21 minutos já. Meu pai do céu, isso fala demais. Ok. Eu acho que eu vou deixar só com isso mesmo. E depois eu faço outro vídeo respondendo perguntas. Porque já tá muito longo mesmo. Mas é isso. Eu vou voltar pra casa. Saio daqui dia 7 de junho. Dia 7 ou dia 8, eu não tenho certeza. De junho de 2020. E eu chego em casa um dia depois. Então vão ser 5 meses de curso, 5 meses de aprendizado, de experiência. Eu tô aqui, na realidade, essa semana faz um mês que eu cheguei nos Estados Unidos. E minha vida já tem dado uma reviravolta tremenda, sabe? Eu cheguei aqui tendo amigos no Brasil e agora eu já não tenho mais, sabe? Foram amizades que foram desfazendo, foram outras que foram se construindo. Agora somos 3.000 no Instagram e eu tô muito feliz com isso, sabe? Eu tenho aprendido cada vez mais o idioma, tenho tido mais esse contato, perdido mais a timidez, isso tem me fortalecido bastante. Tenho ido à minha igreja, nossa, tenho feito tanta coisa legal aqui e eu tenho ajudado outras pessoas, então eu sinto que eu tô cumprindo o meu papel, eu tô fazendo o melhor que eu posso. E é isso, então, se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Gente, eu nunca pensei que eu fosse falar isso. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Gostei. Minha gente, é muito difícil falar isso. Se inscreve. Ok. Meu Instagram vai estar aqui embaixo, você pode ir lá seguir, conversar comigo, puxar assunto, falar o que tá sentindo, eu tô aqui para ajudar. Não importa se é de dia ou de noite. São 5 horas de diferença daqui pro meu estado de Pernambuco. Mas sempre que eu posso eu tô respondendo. E é isso. Um beijo. Ah, eu falei que ia mostrar a piscina no final, né? Tá um pouco suja porque tá no inverno e a gente não tá usando. Mas deixa eu mostrar pra vocês de perto. Calma. Eu tô com medo de levar a moça lá na piscina de cair junto. Mas, ó. Oh, here. Porque em Las Vegas não faz frio. Tá muito frio. Isso é gelo. Não, mas não é gelo. Ok, é isso. Tchau, eu vejo vocês em breve.